Você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela agora na sua mão. Você que está na sua casa, você também pode aí pegar a sua Bíblia. Abra comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1. E no momento que você encontrar, que você abrir a palavra de Deus, você encontrar, você pode dar um glória a Deus bem forte aí, né? Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, estou procurando, fala aí, pastor. Amém, a igreja inteira já encontrou. Glória a Deus. Olha para mim aqui, eu quero convidar você nesse momento a se desprender às vezes de preocupações do seu dia a dia. Situações que levam você às vezes a se distrair daquilo que Deus quer entregar para você. Eu creio que nessa noite, Deus está nos entregando uma palavra poderosa, uma palavra de milagres para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. E gostaria de convidar você nesse momento para que você entendesse a oportunidade em que temos de estarmos na presença de Deus. E que você possa então, com os teus olhos fechados, ir diante da presença de Deus e clamar para que Ele fale com você nessa noite. Você pode fazer isso agora? Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua presença neste lugar, Pai querido, nesta noite, tem sido de uma forma, Senhor, presencial, tem sido de uma forma sobrenatural, e uma forma, Senhor, com que nós podemos sentir que algo novo irá acontecer. Pai, em nome de Jesus, sem a Tua presença, Senhor, nós estaríamos aqui de uma forma, às vezes até mesmo frustrado, de uma forma interrogando aquilo que nós estávamos fazendo. Mas a Tua presença nos basta nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti agora. Fala com cada um de nós nessa noite. O Senhor sonda, conhece os nossos corações. E clamamos agora, Senhor, pela Tua presença, Senhor.
Clamamos agora que a Tua presença se faça de uma forma diferente. Por isso, age no meio de nós de uma forma poderosa, sobrenatural. Que o Senhor, ó Pai querido, venha agir de uma forma com sinais, prodígios e maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. E que o Senhor possa operar milagres em nossas vidas. Fala conosco, não somente, Senhor, para massagear o nosso ego, mas sim, meu Deus, que o Senhor possa falar de uma forma que venha nos constranger, ó Pai querido, que possamos nos redimir diante do Senhor, ó Pai, e essa redenção diante de Ti, Senhor, possa nos levar o quanto nós somos dependentes de Ti. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, independente, Senhor, das pessoas que estejam até mesmo nos assistindo nas redes sociais, mas que através dessa noite, a Tua presença, Senhor, ela possa nos aquecer, ela possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos renovar, Senhor, ela possa, Senhor, de uma forma que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, e que possamos, ó Pai, Te glorificar em todo momento e exaltar a Tua presença. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Somente a voz do Teu Espírito Santo nessa noite é que possa, Senhor, trabalhar, tratar conosco e cuidar de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém e amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vemos diante dessa mensagem, olhe bem para mim, para cá, preste bem atenção. É um dia comum para quem vai à igreja. É um dia normal que poderemos ver que pode ser um dia com que as pessoas elas tratam de um dia religioso. Cumprir mais um dia na sua agenda daquilo que acaba sendo até mesmo normal para quem vem à casa de Deus. Um dia que está agendado, marcado para que as pessoas elas se reúnem para ir até este lugar. E ali naquele momento, pode ser que tenha pessoas com vários tipos de sentimentos, preocupações, pessoas com que elas vão até esse lugar, até mesmo com uma necessidade, e através do objetivo é que vai fazer a grande diferença na vida de uma pessoa. A palavra de Deus ela acaba mostrando que esse templo que tem um nome chamado como Formosa, elas acabam levando essas pessoas que têm esses tipos de intenções para ir nesse lugar, mas que nós podemos entender a verdadeira intenção que nos leva até esse lugar. Tem um horário marcado para que tudo aconteça de uma forma organizacional, de uma forma organizada. A Bíblia ela acaba mostrando sobre isso, que o povo estava reunido indo até esse lugar. E é normal a gente vir à nossa mente quando você fala vamos à igreja, vamos ao templo, aquilo que você vai fazer na igreja, você vai adorar ao Senhor, amém ou não amém? Só que a Bíblia mostra que existem pessoas que vêm até a igreja com pensamentos diferentes. E isso não cabe à pessoa realmente, ela ter uma culpa, ela levar sobre ela um peso da intenção que leva ela até a igreja. Nós vemos que às vezes, quando existe uma aglomeração de pessoas grande, acaba atraindo pessoas com uma intenção ou com um objetivo maior. Sendo que nós precisamos entender aquilo que é prioridade quando nós vamos à igreja. Quando nós falamos sobre o culto do milagre,
qual que é realmente a intenção ou a prioridade que nós estamos dando para a gente receber o nosso milagre. No último sábado, nós estávamos lá na convenção, e ali estava reunida aproximadamente, vou colocar, mais de 8.000 mulheres. E quando eu estava ali, realmente me chamou a atenção através dessa mensagem, que Deus já estava colocando essa mensagem no meu coração, e realmente o Espírito Santo foi me mostrando realmente, no local ali, a intenção das pessoas. Em uma aglomeração de pessoas ali, pode ser que tenha pessoas que tenham a intenção de ir num lugar para ganhar dinheiro. Ali na frente tinha umas pessoas vendendo lanche, fazendo o seu trabalho. E qual que era a prioridade daquelas pessoas? O seu trabalho. Tinha as pessoas que estavam realmente trabalhando para a organização ali daquele evento. E qual que era a prioridade daquelas pessoas naquele momento? O trabalho para a organização do evento. E também tinha pessoas que às vezes não estavam se dando a oportunidade realmente que estava tendo daquilo que realmente era a intenção do acontecimento. Mas o grande número de pessoas que estavam ali, a maior parte das pessoas que estavam ali, elas estavam buscando algo que faria diferença na vida delas. Então, o que te traz na igreja? O que te trouxe aqui nessa igreja? O que traz realmente você a entender o que é o culto do milagre? E a palavra de Deus, ela está mostrando que Pedro e João, eles estavam realmente numa tarde indo num culto de oração. Às 3 horas da tarde. Podemos dizer a famosa tarde da bênção, se podemos nomear esse culto. Mas a intenção de Pedro e João era realmente preparados para poder realmente fazer com que a manifestação do poder de Deus, ou seja, o milagre, a qualquer momento possa acontecer. A maneira com que você veio até o culto, de que maneira você criou essa expectativa, você preparou já esse culto que você está entregando a Deus, e qual é a perspectiva, qual é a intenção que te trouxe aqui e que te traz você aqui para receber o teu milagre. Nós buscamos a Deus, e eu quero que você entenda bem essa mensagem, e quando nós buscamos por um milagre, nós entendemos que o milagre, ele nasce dentro de nós, ele começa dentro de nós, quando realmente nós entendemos através do poder de Deus que pode ser manifestado dentro de nós, e como nós podemos chamar a atenção de Deus para o milagre acontecer. Amém? Quem está entendendo diz amém. Ou seja, a maneira com que eu me preparo para receber o meu milagre, ela condiz com o preparo da maneira com que eu vou me entregar para esse Deus, mas não numa maneira de apenas receber, mas sim numa maneira que eu tenho como prioridade de entregar. A maneira com que Pedro e Tiago, eles vão até essa igreja, a Bíblia não mostra, mas mostra sim a disposição que eles têm no exercício de, a qualquer momento que se pode acontecer algo, eles estão prontos, porque eles se prepararam para aquele momento, na maneira com que eles iam cultuar a Deus. Eles foram surpreendidos não dentro do templo, eles foram surpreendidos na porta do templo. E eu acredito que o que levava Pedro e João para dentro desse templo, não é uma maneira daquilo que eles poderiam ser o instrumento nas mãos de Deus. Mas eu acredito que Pedro e João estavam indo também no templo para buscar realmente algo para suas vidas, algo para eles, em que Deus ali pudesse manifestar o poder e o milagre sobre a vida deles. Quando eles estão ali surpreendidos
por um aleijado, por uma pessoa que da mesma forma também não tinha como ver a oportunidade em que Pedro e João estavam tendo sobre a sua vida, de ir até o templo, entrar dentro do templo, e ali realmente se render no poder de Deus. Esse aleijado, esse homem, ele vê uma oportunidade de satisfazer o seu desejo, satisfazer a sua necessidade daquele momento. E quando eu estava lendo essa palavra e preparando essa palavra, o Espírito Santo ele falou bem forte no meu coração: milagres não são entregues por Deus para um momento, mas para marcar uma grande história. Você pode dar um glória a Deus por isso, pelo amor de Deus? O milagre que acontece na minha vida não é apenas para suprir apenas aquele momento. O milagre de Deus, ele serve para marcar a história da minha vida. O milagre que Deus ele entrega, ele serve, ou seja, aquilo que Deus quer proporcionar para mim e para você, igreja, preste bem atenção nisso, não é apenas para suprir você, ou seja, não é um caixa eletrônico para apenas você pagar algo que você esteja necessitando naquele momento, não é um caixa eletrônico, melhor dizendo, espiritual, para realmente trazer para a sua vida satisfação da sua necessidade. O milagre que nós precisamos entender, que nós estamos buscando diante de Deus, é um milagre para marcar a minha história, é um milagre para marcar a minha família, é um milagre para marcar a minha vida, é um milagre que eu estou buscando para ser transformado aquilo que eu estou buscando diante de Deus. Aleluia! Mas que maneira que eu estou realmente entregando para esse grande momento ser marcado na minha história? De que maneira que eu estou realmente me entregando, me disponibilizando diante de Deus? Ou seja, a forma com que a palavra de Deus ela mostra em que homens, mulheres, profetas, países, nações receberam um grande milagre, mas o milagre ele não foi entregue de uma forma supérflua, de uma forma em que uma superfície apenas foi alcançada. Não, o que Deus ele quer fazer através de um grande milagre nas nossas vidas é algo que começa lá dentro da alma, é algo que começa dentro das nossas entranhas, é algo que realmente começa a ser gerado de dentro de nós, não apenas para que isso seja momentâneo, mas que algo seja eterno, onde você vai chegar um dia na glória com Deus, você vai poder olhar nos olhos de Jesus e você vai dizer: Senhor, o Senhor fez um grande milagre que marcou a minha vida. Aleluia! Aleluia! Mas que maneira que eu me preparo para receber esse milagre? Que maneira realmente que eu estou vendo a importância desse milagre? Às vezes nós entendemos que o milagre ele pode acontecer de uma forma religiosa. Mas quando nós nos preparamos e entendemos que o milagre vai acontecer, tudo depende da forma com que nós buscamos e temos a intenção da busca desse milagre. Vamos ver algumas pessoas que receberam uma forma e nos ensina como receber o milagre. Nesse mês nós estamos falando muito da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que ela tem todos os motivos, preste bem atenção, ela tem todos os motivos. Através da sua vida debilitada, através do grande tempo que ela sofria de um fluxo de sangue, ela poderia realmente criar muitas desculpas, ou seja, eu gastei todo o meu dinheiro na busca, na cura, buscando a minha cura. Ela poderia realmente ter todas as desculpas, ou seja, enquanto nós, que necessitamos de um milagre, e às vezes por qualquer coisa, nos impede de a gente receber o nosso próprio milagre. Ei, eu quero dizer
dizer para você qual que é o milagre que você necessita diante de Deus, mas não um milagre para satisfazer apenas um momento da sua vida, mas um milagre que você sabe que vai marcar a história da sua vida. Pode ser que você esteja buscando com que realmente você necessita de uma transformação, e essa transformação ela precisa de um milagre para você. Nós não estamos buscando, e não que isso seja errado, nós não estamos buscando para que Deus Ele possa apenas dar para você uma porta de emprego, trazer para você uma melhoria de vida através de um sustento salarial que você está buscando. Não é esse Deus apenas limitado que nós entendemos que Ele pode fazer. Ei, o milagre que nós buscamos diante de Deus é uma transformação total em nossas vidas, onde realmente, quando nós buscamos a Deus uma cura de uma enfermidade, existe uma transformação que apenas não vai ser apenas na cura da enfermidade. Onde Deus Ele toca, tudo se transforma. Onde Deus toca, o milagre acontece. Onde Deus toca, algo novo acontece. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu entendo, igreja, que nós não podemos mais olhar para Deus e enxergar Deus com algo que seja normal nas nossas vidas. Como assim, pastor? Nós precisamos entender o nosso Deus, o quanto sobrenatural Ele é nas nossas vidas, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele tem realmente, e como que nós temos nos preparado para receber esse milagre. Nós vamos ver duas situações, mas com o mesmo local, o mesmo objetivo com que essas duas situações têm. Nós vamos ver através de um aleijado que o endereço que ele está indo é o mesmo endereço de Pedro e João. Pedro e João saem da sua casa com um pensamento e uma intenção de ir adorar a Deus. Amém? Na onde? No templo. No mesmo templo, um aleijado que tem as suas limitações, que tem as suas dificuldades, ele também tem o mesmo objetivo do mesmo endereço, mas a intenção que ele tem é para suprir uma necessidade momentânea, daquele momento. Então ele cria ali um cenário, ele cria uma expectativa, ele cria um planejamento daquilo, e também uma expectativa da forma com que ele vai voltar para casa. A intenção com que esse aleijado ele tem, ele vê a sua necessidade, ele fala: eu vou num lugar onde tem uma aglomeração de pessoas, e ali eu vou pedir esmola. E por que ele vai na porta do templo? Devido ao número de pessoas que ele tem. Por quê? Porque o quanto eu necessito para satisfazer, ou seja, para a minha necessidade. Quando eu fiquei lendo essa palavra, igreja, preste bem atenção e meditando nessa palavra. Quantos de nós temos uma vida saudável? Quantos de nós conseguimos andar sem precisar depender de ninguém? Quantos de nós saímos das nossas casas, nos preparamos para vir a um culto como esse, mas quando chegamos na porta, nosso pensamento tem sido como de um aleijado. Às vezes, quando nós paramos na porta, e antes mesmo de entrar, às vezes aquilo que nós buscamos aqui dentro, e eu não quero apontar para você, mas quantas situações, e você pode refletir sobre isso. Quais foram os dias que às vezes nós entramos dentro do templo, chegamos ali no degrau, chegamos na porta do templo, e nós nos deparamos igual a esse aleijado. Senhor, para hoje eu preciso apenas disso. Eu choro, igreja. Por que eu choro? Porque eu também já estive nessa situação. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e às vezes algo que aconteceu no mesmo dia. Às vezes alguma situação que precisava ser resolvida de uma forma urgente, de uma forma emergencial.
Ou seja, nós confiamos nesse Deus, nós acreditamos no poder que esse Deus que nós servimos, Ele tem. Às vezes as situações nos levam, realmente, nós abrimos os nossos corações para Ele, nós sentimos a presença dEle através do louvor. E outra, quando nós realmente necessitamos, não existe nada com que aponte para que a gente veja problema aqui, ali ou acolá, mas sim, o foco, aquilo que nós estamos buscando realmente, faz com que a gente tenha um alvo, um objetivo, que nada possa roubar aquele momento da nossa entrega, da nossa busca, para que a gente possa alcançar aquele objetivo. Mas são situações que mostram a gente como esse aleijado, que precisava de uma esmola de um milagre. O que esse aleijado ele buscava não era uma transformação através de um milagre. Quem está entendendo diz amém. O que esse homem ele estava buscando nesse momento era uma esmola de um milagre. E o que são esmolas de um milagre? Esmolas de um milagre é a gente receber apenas aquilo que a gente precisa para aquele momento. Entenda com todo temor, com toda paixão pela palavra de Deus. Entenda através do Espírito Santo aquilo que Ele quer tratar sobre nós. Porque o que Deus está querendo realmente entregar e nos mostrar, igreja, é o quanto poderoso Ele é. O quanto realmente nós estamos confiando, acreditando e colocando totalmente a nossa vida diante das suas mãos, diante da sua presença. O quanto realmente nós estamos confiando nesse Deus e como nós temos colocado, realmente entregado a nossa vida diante dEle. Porque quando nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele, não importa o cenário que nós estamos vivendo, não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa as dificuldades que nós estamos vivendo, nós confiamos no Senhor, e aquela situação que nós estamos vivendo, a perspectiva, o alvo, o objetivo que nos leva a buscar ao Senhor, é que no momento que Ele fizer, Ele vai fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, a tua entrega diante do Senhor faz total diferença para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Ah, pastor, mas o milagre que eu preciso na minha vida é algo que só Deus mesmo pode fazer. Ei, o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. É um Deus que tudo pode, é um Deus que opera milagres, é um Deus, o mesmo Deus que, como nós pregamos na última quarta-feira, é o Jesus que Ele é o mesmo ontem, hoje e o Jesus que será eternamente. Ou seja, o mesmo Deus que operou milagres antigamente, é o mesmo Jesus que opera milagres hoje e vai continuar operando milagres. Aleluia! Aleluia! A maneira com que nós nos colocamos, que a gente vem para a casa de Deus. Primeiro, o que tem roubado a alegria daquilo que está dentro do seu coração. Situações às vezes que tira de você a sua alegria. E às vezes, quando tira de nós a alegria, nós nos sentimos enfraquecidos. Nós nos sentimos dispersos. Ei, igreja, nós precisamos entender e buscar todos os dias uma paixão contínua, ou seja, nós precisamos manter o fogo no altar aceso das nossas vidas, e isso traz diante de nós a maneira com que nós nos colocamos diante da presença do altar de Deus. Isso coloca realmente a disciplina que nós precisamos, orar, jejuar, louvar a Deus, leitura da palavra de Deus, fazermos de nós realmente uma pessoa que busca a presença de Deus. E a gente não aceitar, como a palavra de Deus diz, que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas sim, quando chega no nosso momento, no nosso dia a dia, nós nos conformamos. Ah, não dá, pastor, tem que ser assim. Ou às vezes você chega na sua casa, a vida é assim mesmo. Não se conforma.
Entenda que o poder de Deus, a qualquer momento, Ele pode entrar com uma providência na sua necessidade. Mas qual a necessidade que você tem se entregado diante de Deus? Apenas uma esmola de um milagre? Quando Pedro e João chegam na porta do templo, eles vê uma pessoa realmente debilitada, ou seja, dependente de outras pessoas para alcançar a sua necessidade. Uma pessoa dependente de outras pessoas para alcançar, ou seja, para que a sua necessidade seja atendida. Quantas vezes nós nos colocamos como esse aleijado? Dependendo, sendo que existe diante de nós uma autoridade e um poder, ou seja, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos ruins, como a palavra de Deus ela nos orienta, ou seja, em todos os dias nós podemos desfrutar de um milagre de Deus sobre nós. Todos os dias Deus está procurando pessoas para poder liberar milagres. Todos os dias nós podemos desfrutar de um milagre. Enquanto você não dá um glória a Deus, eu não vou parar de falar isso, porque todos os dias nós temos a oportunidade de desfrutar de um milagre que pode mudar a nossa história. Aleluia! Cabe nós entendermos, cabe nós realmente enxergarmos como nós estamos buscando esse milagre, como nós entendemos o valor de um milagre, como nós entendemos realmente no valor do poder de Deus. Imagine você tendo que dedicar todo o seu eu para uma pessoa. Reflita aí. Mas às vezes aquilo que essa pessoa com que você está entregando, você está dedicando tudo do seu eu para ela, não está sendo recíproco aquilo que ela está fazendo para você. Você entregaria todo o seu eu para ela? Sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Fala comigo aí. E por que nós cobramos às vezes de Deus isso? Às vezes Deus quer entregar tudo dele para nós. O tudo de Deus é o poder, é o milagre que opera em nós. Ele entregou tudo que ele tinha, ou seja, através da entrega do seu filho é tudo que ele... Agora, e nós? A hora que a gente estava vindo na igreja, a pastora falou assim para mim: se você fosse pastor hoje, você ia para a igreja? Eu fiquei quieto. Por que, pastor? Porque não estava com vontade de vir para a igreja, com esse frio, com essa chuva? Porque a palavra estava falando comigo. Não é uma chuva, não é um tempo, não é uma dificuldade que tem que me impedir de vir à igreja. Por quê? Porque aquilo que Deus está aqui para entregar tudo dele para nós. Aleluia! Cabe realmente diante de nós aquilo que nós estamos entregando diante dele. Mas existem situações que até nós entendermos sobre isso, aquilo que nós estamos entregando de tudo para o nosso Deus, faz com que nós sejamos impedidos através da nossa falta de entendimento, do conhecimento, ou até mesmo de sabedoria, de não entregarmos tudo para Ele. Nós até cantamos, é Ele, por Ele é que eu estou matando a minha vida. Mata nada. A gente não quer superar nenhum dia de frio, de chuva, para poder estar entregando para Ele. Às vezes na madrugada, que Ele chama a gente para poder falar com Ele, porque a palavra de Deus fala que Deus ama aqueles que de madrugada o buscam. Mas às vezes o sono tem sido maior do que o amor que você, do encontro que você tem para Deus. Se nós entendemos realmente a entrega, a necessidade da entrega que nós poderemos entregar diante do Senhor,
nós estaríamos abrindo mão das demais coisas e buscando primeiramente o reino de Deus. É por isso com que a falta de entendimento, a falta da procura, a falta da intenção que a pessoa ela precisa ter sobre a sua vida, vai esfriando a pessoa, vai distanciando ela da presença de Deus. Até quando nós vamos ficar acostumados a receber esmolas de milagre, no bom sentido? Entenda essa palavra com todo temor diante da palavra de Deus, amém, igreja? Quem está entendendo diz amém. Até quando nós vamos ficar conformados, né, pastor Valdir, em recebermos esmola de milagres, onde Ele quer entregar tudo aquilo que nós necessitamos? Ah, pastor, eu já recebi milagres de Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus fez milagre na sua vida, mas Ele não parou aí a sua vida. Ele tem muito mais para entregar por você. Existe um plano de Deus para a tua vida, para que algo maior ainda aconteça. Então não para, continua buscando, continua adorando. Ele já fez milagres, Ele continuará fazendo milagres. Aleluia! A maneira com que nós nos entregamos a Ele, a maneira com que nós nos colocamos diante de Deus, faz realmente nós mostrarmos o quanto nós somos dependentes desse Deus. Eu creio que nessa noite Deus está fazendo milagres aqui neste lugar, amém? E aí, recebeu o milagre? Amém? Continua buscando por mais milagres. Imagine Pedro e João ali, pessoas ali que estiveram ali, Pedro andando com Jesus, discípulo de Jesus, vendo os milagres acontecendo em Jesus. Ele poderia muito bem pisar em cima da casquinha de um ovo e falar: eu sou Pedro, cara, andei por cima das águas. Quando eu neguei Jesus, o galo cantou 3 vezes: eu sou Pedro. Quando Jesus chegou e diante de mim falou se eu amava Ele, eu falei que amava, e Ele mandou cuidar: eu sou que cuido das ovelhas. Pedro fez isso? Pedro, sendo Pedro, ele precisava estar nesse templo às 3 horas da tarde para ir num culto de oração? Tem gente que recebe 2 escalas, não na nossa igreja, graças a Deus, mas tem gente que recebe 2 escalas agora. Já recebi escala, não preciso participar do culto de oração. Fala a Deus. Ou seja, até quando a igreja vai continuar vivendo de esmolas de milagre? Chega um ponto que aquilo precisa dar um basta na nossa vida. Chega um ponto que realmente a transformação ela precisa vir por completo na nossa vida. Chega um ponto que realmente aquilo que Deus vai fazer com que as pessoas elas fiquem perplexas. Quando aquele homem estende as mãos para Pedro e para João pedindo uma esmola, a intenção que ele teve naquele dia de receber o objetivo para aquele momento, para a satisfação daquele momento, ele teve um confronto com algo que mudaria a história da sua vida. Tem muitas pessoas que às vezes elas estão vivendo dentro de uma rotina religiosa, limitação espiritual. Entenda isso, igreja. Esperando com que através de um confronto de Deus, isso pode mudar. Esse homem, ele era um homem aleijado de nascença. Será que esse homem, ele mesmo, não prolongou o dia do seu milagre? Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, diante daquilo que o Espírito Santo de Deus está mostrando para alguém, aquilo que realmente você está buscando uma resposta para a sua oração. Mas eu quero dizer para você, diante do Espírito Santo, aquilo que está acomodando meu coração, a resposta da tua oração, ela vai acontecer a partir do momento que você tomar uma atitude diferente diante da presença de Deus. E o Espírito Santo manda eu dizer para você: até quando você vai esperar ser confrontado?
para alguém. Irmãos, a perspectiva, a intenção que a gente tem é falar, é hoje. É hoje que eu vou receber o meu milagre. E que maneira que você vai receber o seu milagre? Ah, pastor, às vezes eu cheguei na igreja como aleijado, e estou saindo daqui como aleijado. Que a palavra de Deus, ela fala que a palavra de Deus, ela não volta. Então saia daqui com a resposta do teu milagre. Não tenho prata e nem ouro, ou seja, aquilo que o mendigo, aquilo que o aleijado, ele tinha como intenção de receber. Aquilo que ele foi até o templo buscar. Quantas vezes a gente vem com uma intenção de receber aquilo que nós precisamos? Preste bem atenção nisso. Quantas vezes a gente vem até a igreja, a gente vem até a casa de Deus para poder ouvir uma palavra. Senhor, eu preciso ouvir uma palavra para aquilo que eu estou passando. Senhor, eu preciso ouvir uma direção para aquilo que eu estou realmente necessitando. E às vezes, quando nós chegamos aqui, a palavra de Deus, ela não vem falar nada daquilo que nós estamos esperando. Às vezes, o culto, você pensa, hoje a palavra não foi para mim. Por isso eu quero dizer para você, todos os dias a palavra, elas são para nós, porque todos os dias não é sobre aquilo que você veio receber, mas da maneira daquilo que você veio para entregar. E quando nós entregamos, a gente sai cheio da presença de Deus. Eu não tenho prata e nem ouro. Ou melhor dizendo, nos dias de hoje, nesse culto, às vezes a resposta do milagre que você está buscando, que para você é algo para resolver um problema momentâneo, eu quero dizer para você, que esse milagre que você está buscando pode ser essa prata e esse ouro que você está precisando para a sua vida. E a resposta que eu tenho para você nessa noite é: eu não tenho essa prata e esse ouro que você precisa, mas o que eu tenho, aleluia, está acima da prata, está acima do ouro, está acima da sua necessidade. O que eu tenho, aquilo que eu posso sentir aqui nesse altar nessa noite, eu te dou. Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Receba o milagre de Deus sobre a tua vida. Não seja mais uma pessoa que busca um milagre ou uma esmola de um milagre. Neste momento eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Levanta e anda e receba o milagre que vai mudar a história da tua vida. Aleluia! Aleluia! Ei! Que corajado ele fez? Quando ele recebe aquela palavra, foi uma palavra de confronto contra a vida dele. Espera aí, eu vim em busca de um objetivo, e a oportunidade que eu tenho não é de receber aquilo que eu estou buscando, mas receber algo que ninguém pode me entregar. Ou seja, quando a palavra de Deus fala que os pensamentos, os planos de Deus, eles são maiores que os nossos planos, são maiores que os nossos pensamentos, cabe nós realmente não querer entender os planos de Deus, mas nós entrarmos dentro de um cenário, dentro de um momento em que os planos de Deus, ele pode acontecer a qualquer momento.